tema que está palpitante aí no momento, né, a questão do André, e eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então, eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né, dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, e ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então, as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real, não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja, em 2026, um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda, e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians, e fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode, mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então, é uma decisão difícil de ser tomada, mas os dados são esses, a realidade é essa, não existe ainda a venda, existe uma proposta, os números são esses, daí com detalhes, né, a condição total do André. Para ficar mais claro ainda, quando você avalia 24 e o Corinthians tem 70%,